Bom dia! Começa agora mais uma edição de Negócios da Terra e você vai ver neste domingo. O Espírito Santo bateu o recorde histórico de embarque de Conilon em um único mês. O agronegócio não parou durante a pandemia e vem apresentando resultados positivos. O governo do estado investe 4 milhões na agricultura familiar aqui no Espírito Santo e a receita de hoje é um caldo de aipim com carne seca. Tem também música sertaneja com Rodrigo Zanchi. Ele é de Araraquara, no interior de São Paulo, e já tem mais de 20 anos de carreira. Tá no ar, Negócios da Terra. Mais uma vez, muito bom dia. A gente abre essa edição do Negócios da Terra com uma notícia que está preocupando muito os produtores de Santa Maria de Jetibá. Pesquisadores do INCAPER descobriram um fungo inédito nas folhas de batata doce. Trata-se do primeiro registro mundial desse fungo. Pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, em conjunto com o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Norte e Serrano, registraram a presença inédita de um fungo do tipo Boeremia exígua em folhas de batata doce. A doença foi registrada no município de Santa Maria de Jetibá, na região serrana, e é o primeiro registro mundial deste tipo de fungo na região foliar em batatas doce. Segundo os pesquisadores do INCAPER, por se tratar de um acontecimento inédito, ainda será necessário muito estudo para saber dos riscos desse micro-organismo na cultura agronômica. No Brasil, essa cultura ocupa aproximadamente 53 mil hectares em todo o país. E só no Espírito Santo existem 300 hectares destinados ao cultivo de batata doce. Incentivo à agricultura familiar capixaba. O governador Renato Casagrande formalizou essa semana o repasse de 4 milhões para a compra de produtos para 13 municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Serão repassados 4 milhões para a aquisição de 991 toneladas de produtos aos municípios inseridos no projeto de compra direta de alimentos, o CDA. Serão 4 milhões de reais investidos pelo governo do estado, circulando em 30 municípios capixabas, gerando renda para 615 agricultores familiares e beneficiando 133 equipamentos de proteção social com 991 toneladas de produtos da agricultura familiar minimamente processados com o objetivo de alimentar de forma saudável e com qualidade direto dos agricultores aos nossos serviços socioassistenciais dos municípios e ainda melhorando a economia local. Nas regiões Norte e Noroeste serão contemplados os municípios de Águia Branca, Alto Rio Novo, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Gabriel da Palha, Soretama e Vila Valério. Esse programa ele é maravilhoso. A gente fala no volume financeiro de 4 milhões, parece pouco, mas é injeção direta na base que produz e distribuindo esse alimento que a gente adquire, que o Estado adquire através das suas secretarias municipais de assistência social e distribuindo para as pessoas. O governador Renato Casagrande destacou ainda que a ação faz parte de uma série de iniciativas do governo do estado voltadas ao social. É com alegria que eu estou aqui hoje participando e coordenando esse repasse de recursos aos municípios, atendendo, como todos vocês já falaram, a agricultura familiar, as associações e atendendo as pessoas que precisam, efetivamente precisam. Então, nós estamos nessa crise, a crise vai empobrecendo ainda mais quem já é pobre. Essas pessoas é que precisam ser o foco do nosso trabalho, para que a gente consiga reduzir, diminuir esse impacto da desigualdade que a gente tem num país tão desigual como é o Brasil e como é também o estado do Espírito Santo. As famílias que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento da pandemia serão beneficiadas com alimentos produzidos pela agricultura familiar da região Noroeste.
A ideia foi unir forças de pessoas e instituições para minimizar os impactos negativos da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e ajudar principalmente famílias que já sofrem com a falta de oportunidades e diversas outras dificuldades, as quais se intensificaram ainda mais nesse período. Essa semana aconteceu a 4ª ação de entrega de cestas desde o início desse projeto, que começou em maio. Um movimento conjunto entre o NEA, Núcleo de Educação Ambiental e Agroecologia do IFES Campus Itapina, e a Cáritas Diocesana. As cestas confeccionadas pelo núcleo são compostas de alimentos orgânicos, comprados junto a agricultores familiares com fundos de doações. E a variedade é grande: aipim, cenoura, vagem, fubá, banana, cebolinha, alface, entre outros. Elas se juntam aos produtos recebidos de diversas doações feitas à Cáritas e são doadas a quem precisa. Para uma das coordenadoras do projeto, a sua solidariedade é um prato cheio. A professora Tessa, do campus Itapina, um elo entre o campo e a cidade e entre as pessoas que podem oferecer algo para quem mais precisa receber. A proposta desse núcleo é desenvolver ações, projetos, eventos que tenham a ver com o meio ambiente e com a agroecologia. A ação solidária, a sua solidariedade é um prato cheio, nasceu justamente nesse momento da pandemia, onde que a gente viu que algumas famílias estão com maior vulnerabilidade social, necessitando de uma ajuda, e os agricultores também tiveram suas feiras encerradas durante esse período aqui no município. Então, como a gente já tinha contato com alguns agricultores agroecológicos, a ideia foi unir, ajudar a potencializar, a escoar a produção com quem está precisando desse alimento na cidade. A ação foi bem recebida e abraçada por grupos de pequenos agricultores do interior de Colatina, pois promove a chegada do alimento a pessoas carentes e, ao mesmo tempo, garante renda às propriedades da agricultura familiar. Nós hoje temos 2 grupos familiares que estão produzindo de maneira agroecológica, que eu e minha família, na região de São João Pequeno, interior de Colatina, e também a família Brau, Elias Brau, Maria Brau, na região de Cascatinha do Pampas. Então a gente já vem desenvolvendo esse trabalho de produção agroecológica há uns 3 anos, com certificação, e a gente já vem comercializando algumas cestas no modelo de CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, mas ainda em número pequeno, e a gente também estava fazendo a feira de orgânico recém-inaugurada lá na Avenida Beira Rio. Então, com a paralisação da feira, com esse projeto do IFES, do NEA, a gente teve a oportunidade de estar escoando essa produção agroecológica, que no momento, graças a Deus, ela é bem farta. Então a gente está com uma grande produção e se a gente não tivesse esse projeto, os alimentos provavelmente estariam estragando, porque a gente não pode estar podendo fazer a feira. O diferencial é que esse projeto está adquirindo os alimentos diretamente dos produtores, contribuindo então para ajudá-los a escoar a produção, e nesse caso essa ação ela conta com os agricultores agroecológicos do nosso município. Todas as doações que chegam são armazenadas nesse espaço. Posteriormente são confeccionadas as cestas básicas que são entregues a famílias carentes pela Cáritas, que é uma entidade beneficente de assistência social que presta esse tipo de solidariedade aqui no município de Colatina. Conforme explicou o Tiago, que é coordenador de projetos de economia solidária da Cáritas Diocesana, um cadastro de famílias que necessitam de ajuda é formulado e, em cima desses dados, são feitas as entregas. Mais de 1.500 pessoas já foram beneficiadas. A gente já fez a distribuição de mais de 600 cestas que beneficiaram já mais de 1.500 pessoas nas famílias, E aí a gente continua com essa campanha, a gente continua recebendo os alimentos, firmando parcerias para que as pessoas possam vir doar para a gente possa estar beneficiando cada vez mais pessoas. Qualquer pessoa, empresa ou instituição pode colaborar com o projeto, seja doando alimentos e até mesmo fazendo doação em dinheiro. Na conta da ação, a sua solidariedade é um prato cheio. Banco do Brasil, agência 8702, dígito 5, conta corrente 151, dígito 1.
Mesmo com um cenário difícil, o agronegócio não parou durante a pandemia e vem apresentando resultados positivos. De acordo com especialistas, o setor pode auxiliar na recuperação da economia brasileira depois do período de isolamento social. É o que você vai ver agora na reportagem de Luísa Nogueira. O momento é desafiador também para o agro, que não para porque não pode. Nesses últimos meses, o que se tem visto é uma grande incerteza sobre como será o fim de tudo isso. É um bombardeio de notícias e números alarmantes. Mas se tem uma coisa que ficou clara para o brasileiro, é a força do país na produção de alimentos para o mundo. O agro foi o único setor da economia que apresentou resultado positivo no PIB no primeiro trimestre deste ano. Enquanto indústria e serviços encolheram, a agropecuária cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses anteriores. O valor gerado no campo foi de 120 bilhões. E até o final do ano, com safras recordes, as lavouras devem render 697 bilhões de reais. Nos últimos 40 anos, a nossa indústria saiu de 45% do PIB para 14,5% agora durante a pandemia de representatividade no PIB. Ao contrário, também nesse período, a agricultura, o agro, saiu de 10% e chegou a 25% dele próprio e mais o entorno do agro a 40%. Então nós tivemos uma inversão desses valores. De acordo com a estimativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil deve se tornar o maior produtor mundial de alimentos ainda em 2020. Só os grãos produzidos aqui alimentam cerca de 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo, segundo a Embrapa. O setor garante 20% dos empregos gerados no país, realiza 40% das exportações. De acordo com o relatório do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, em maio deste ano, o país exportou 3 milhões de sacas de café, considerando a soma de café verde, solúvel e torrado e moído, alta de 5,2% em relação ao mesmo período de 2019, resultado de muito trabalho no campo. O café teve um caminhar interessante. No início da pandemia, nós tivemos um registro de aumento de demanda. Nos nossos escritórios dos Estados Unidos e da Europa, nós percebemos nos Estados Unidos um aumento de até 30%, 35% da demanda. Na Europa, 25%, 30%. Eles estavam muito preocupados em ter esse produto durante a fase da pandemia. E também nós percebemos um aumento do consumo quando se fechou as cafeterias, fechou os bares. Em casa, o consumo aumentou muito, compensou o fechamento desses outros locais de consumo e consumiu-se mais produto, afinal de contas, tá? Então, para o café na pandemia, no pós agora, a gente está vendo uma certa cautela em função de desemprego, em função de desaquecimento da economia. As grandes empresas estão um pouco mais cautelosas, mas, por enquanto, o que já foi vendido, que já está comercializado, nós não tivemos nenhum impacto nessa demanda. Nessa crise, existe uma preocupação ainda maior com o controle sanitário nas exportações. O café é um alimento e a exportação do café sempre foi tratado como uma exportação alimentícia. Então, tem vários procedimentos de limpeza de container antes da colocação do café, enfim, vários procedimentos de tratamento daquele material que se mantiveram e se tornaram mais rigorosas agora com o problema do vírus. O segmento mais impactado na cafeicultura foi o de cafés especiais, principalmente as cafeterias independentes e algumas microtorrefações, que tiveram uma redução média de 76% nos negócios no Brasil. Já tem um estoque dessa safra corrente, tem mais café para receber começando safra nova em agosto, setembro. Então eles estão um pouco mais cautelosos, esperando os novos desenvolvimentos, as novas notícias de economia, consumo nesse segundo semestre. Hora do nosso primeiro intervalo. No próximo bloco eu converso com o presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, Márcio Cândido Ferreira. Em um único mês, o Espírito Santo bateu o recorde histórico de embarque de café Conilon. Nós voltamos já. Estamos de volta com o
Negócios da Terra e o Espírito Santo bateu um recorde histórico no mês de junho para a exportação de café Conilon em um único mês. O resultado, claro, é positivo. Foram mais de 610 mil sacas exportadas pelo estado e para falar sobre esse assunto a gente recebe a nossa entrevista de estúdio de hoje aqui no Negócios da Terra, o Márcio Cândido Ferreira, que é presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória. Márcio, bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores. É um prazer estar aqui junto com vocês para falar do nossa cafeicultura. Márcio, então vamos falar sobre a exportação do café Conilon. Esse resultado, claro, é positivo, né? Mas vocês, como estão recebendo ele? Vocês já estavam esperando isso de alguma forma? Tinha uma certa expectativa ou foram surpreendidos? Não, na verdade nós já estávamos aguardando, porque o Espírito Santo vem de uma safra anterior, que é a safra recorde de Conilon, foi a safra 19 e 20, e ele já vinha com estoques remanescentes muito bons da safra anterior. E essa safra que acabou terminando de ser colhida, a 2021, também é uma safra muito boa, e de forma que os embarques no mês de junho, com recorde histórico de acima de 610 mil sacas, como você colocou, ele não é uma surpresa, é algo que já era esperado, obviamente muito positivo, e ele segue-se ao mês de maio, que chegou a cerca de aproximadamente 500 mil sacas de café. As perspectivas para o estado do Espírito Santo eram e continuam sendo muito boas em relação à cafeicultura, obviamente favorecido pela condição climática, pela produtividade e principalmente pelo dólar, que tem sido muito forte em relação ao real, favorecendo a competitividade do café Conilon, o café brasileiro num todo, principalmente o Conilon, contra o nosso principal concorrente, que é o Vietnã. Você destacou aí esses pontos, né? Mas eu imagino que também o mês passado, por a gente estar no auge da colheita, né, no mês passado, o volume do produto no mercado também foi um dos fatores que aumentou esse embarque desse café. Além disso, você já estava destacando aí que o dólar também contribuiu, né? Qual que é o fator que você mais pontua como importante, que foi fundamental para esse resultado tão positivo? O mais importante, obviamente, que é o tamanho da safra, como você me falou, a entrada da safra, que é um momento que a gente tem uma entrada pesada com a colheita, os armazéns que já vinham com um estoque significativo remanescente da safra anterior precisam escoar. Então esse é um fator importante, porque você pode ter qualquer outro fator, mas se você não tiver produção, não adianta. Agora, aliado a isso, obviamente que a moeda e a demanda pelo café brasileiro, pelo Conilon, que ele tem atingido níveis de qualidade realmente muito bons. Ele está se inserindo cada vez mais nos blends, tanto aqui quanto no exterior, por ser um produto de custo mais barato e que, quanto cada vez melhor, ele não altera a final do produto quando ele vai em blend, entendeu? Márcio, além do Conilon, né, como que os outros cafés se comportaram aqui no estado? O resultado também é animador, tanto para o Arábica quanto para o solúvel? O solúvel, ele vem também registrando aí volumes significativos, perto de recordes, eu digo a nível de estado quanto a nível de Brasil. Nessa situação atual de pandemia, os cafés, vamos dizer, gourmets, cafés especiais, eles estão sendo mais afetados, tanto aqui quanto lá fora, uma vez que os hotéis, restaurantes e cafeterias estão, a maioria, fechados, mas está sendo compensado bastante pelo aumento de consumo de café nos lares, inclusive do café solúvel. O Arábica nobre nosso, que é o da cereja da Montanha do Espírito Santo, que são campeões de concurso e que tem produzido cada vez mais, também vai apresentar uma safra muito boa esse ano e principalmente também está bem competitivo e está sendo muito bem aceito, e com a influência também do dólar, ele tem sido favorecido. Então o quadro, em resumo geral, tanto com a Arábica, bebida dura, café fino, bebida Rio e o Conilon, todos eles realmente o quadro é muito bom, o que por si só é ótimo, né? Porque nós estamos vivendo um momento de dificuldade com pandemia, com uma série de efeitos na economia no geral, e a cafeicultura, graças a Deus, tem sido menos prejudicada, vamos dizer assim, tem andado
na contramão desse momento difícil que a gente está vivendo em relação à economia como um todo, né? Márcio, você citou aí o dólar algumas vezes como um fator importante e a gente vinha num período de altas bem elevadas no dólar e agora nós estamos num período que o dólar está caindo até em cenário global. Como é que o setor tem avaliado esse histórico do dólar e as perspectivas a partir de agora com esses novos valores em queda? O dólar, ele chegou a bater patamares aí perto de 6 e hoje ele está na faixa de 5,30, 5,35. O dólar, vamos dizer, a nível de R$5, ele é bastante competitivo. Normalmente as bolsas lá fora, elas também interagem com a moeda, porque quanto mais forte o dólar, a tendência é o preço em dólar cair, então as bolsas reagem para baixo. Mas, ao mesmo tempo, se o dólar for perdendo o valor contra o real for ganhando, como está acontecendo nos últimos dias, provavelmente você terá uma compensação nas bolsas internacionais, Nova York para a Arábica e Londres para o Conilon. E esse ganho, ele é repassado também para o produtor, porque, afinal, se você tem mais dólares e a taxa do dólar for menor, você consegue transformar os preços em reais de forma que eles não sejam tão afetados. O prognóstico para os preços do café para os próximos 12 meses, ou seja, toda essa negociação dessa safra que vai até julho do ano que vem, são muito bons. Ainda que você tenha um recuo do dólar, os prognósticos continuam sendo bons. A gente prevê para os próximos meses um impacto maior no consumo em função da recessão, e ela vem se apresentando cada vez mais. Então você deve ter uma redução no consumo, mas nada que vai afetar substancialmente nem o volume exportado e tampouco o preço. A gente acha que os preços vão continuar favoráveis. Porque um dado interessante é o seguinte: nós estamos hoje com um dólar de 5,30, mas as bolsas internacionais estão nos valores talvez os mais baixos da história nos últimos anos, com certeza. Então, se o dólar recuar, eu não tenho dúvida que a bolsa vai subir para compensar o dólar, entendeu? Márcio, para a gente encerrar então, agora avaliando o setor cafeicultura como um todo, as perspectivas agora para esse segundo semestre, para fechar o ano, como é que são os próximos meses, você acredita que eles vão ser? Perspectiva muito boa. Essa safra que está sendo encerrada de ser colhida, tanto a Arábia quanto o Conilon, Espírito Santo e Brasil, é uma safra que ela combina volume com qualidade de excelência. As condições climáticas favoreceram bastante. O produtor, ele tem uma tendência, nesse momento inclusive que a gente está vivendo, de insegurança por pandemia e tudo, de segurar um pouco mais o seu produto, o que é perfeitamente compreensível. A demanda vai continuar, então a gente acredita que nós teremos preços bons, remuneradores. A cafeicultura, assim como o agro em geral, ela vai continuar contribuindo significativamente para a balança comercial. A gente está muito positivo em relação aos próximos meses, os 6 meses, esse semestre e o primeiro do ano que vem, quando ainda vamos contar com essa safra. Então, muito positivo, otimista, moderado, com o pé no chão, mas felizes de que no momento, com toda essa dificuldade que estamos tendo, o mercado de café deve passar, vamos dizer, sem muitos transtornos, é o que a gente espera. Márcio Cândido Ferreira, que é presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom dia para você, Márcio. Foi um prazer, um abraço e tudo de bom para vocês. Bom dia para todo mundo. E a gente vai agora para a cotação do café. E olha, a gente vai agora lá para o interior de Goiás conhecer um pouco mais sobre o funcionamento de um galinheiro. Pode parecer um trabalho simples, mas cuidar das galinhas para ter um bom ovo caipira não é uma tarefa fácil não, viu? Vamos direto para o galinheiro do seu Humberto, que tem excelente produção de ovos caipiras. Ô, seu Humberto, o senhor tem um horário específico para fazer essa recolhida, não? O horário de coleta dos ovos é antes do meio-dia.
e por volta de 17 horas. Aí a gente faz a colheita dos ovos. E não pode atrasar não, ó. Se atrasar, acontece isso daqui, ó. Vim até pegar aqui, ó. Esse aqui, quem conhece de ovo, quem conhece de roça, esse aqui é o charme dos ovos caipiras. Ele é dessa cor mesmo, viu, gente? É um ovo azul. Isso. Esse já vai para a cesta? Pode colocar na cesta. E essas galinhas, senhor, são mansinhas, seu Humberto? Sim, tem algumas que não, né? Tem umas que é mais arisca, mas a maioria é mansa, já está acostumada com a gente todo dia, né? Eu venho de manhã para tratar. O senhor já tem o cacuete com as bichinhas já? Tô achando interessante, seu Humberto, aqui, ó, que tem, elas estão de 2 em 2 no ninho. Isso é comum? É comum porque elas gostam, parece que, de ficar uma próxima da outra, até para botar. Não briga, não? Não, briga não. Só quando tá choca? É. Olha só, para produzir tanto ovo assim, para as galinhas botarem tanto assim, tem que ter uma alimentação bem assistida, bem regulada. Isso é o Humberto mesmo que faz, né, seu Humberto? O que elas estão comendo hoje? Essa ração é um preparo de farelo de soja, milho moído, né? Núcleo e calcário animal. Aí eu misturo tudo, umas 200 gramas de sal. Fica bem nutritivo. 100 gramas de açafrão. 100 gramas de urucum, entendeu? Misturo tudo e aí eu formo, geralmente eu faço 100 quilos todas as vezes. Eu nunca tinha ouvido falar que colocasse açafrão e urucum na ração para galinha. Isso faz o ovo ainda mais nutritivo, né? Mais nutritivo, correto. É tradição, né? A gente fala de galinha caipira, ovo caipira, o alimento orgânico, é tradição. Mas vamos falar sério, que essa imagem aqui não te leva lá para sua família? E o tanto que elas estão bonitas, hein, seu Humberto? Correto. Essas são as tradicionais mesmo, é a galinha caipira capoeira, né? Capoeira, isso. Galinha caipira capoeira mesmo, não tem, assim, não tem outro tipo de raça misturado não, é só caipira mesmo. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e na volta tem o quadro Caminho do Campo, que hoje destaca o cultivo de fruticultura. A gente volta já. Negócio da Terra está de volta e os nossos amigos lá da TV Sim de Linhares participam todos os domingos do Negócio da Terra com o quadro Caminho do Campo. Hoje vamos destacar o cultivo de fruticultura em jardins. Qualquer pessoa fica vislumbrada com um belo jardim. Se esse jardim conta com plantas frutíferas, fica melhor ainda, pois além de desfrutar da natureza exuberante, você pode se deliciar provando o sabor das frutas. E se você se animou em cultivar um jardim como esse, existe uma ótima opção: o plantio de árvores de médio e pequeno porte. Nós sabemos que a fruticultura no nosso Brasil ela é privilegiada. Nós temos aí uma diversidade imensa na área das frutíferas. E às vezes as pessoas querem ter um pomar, mas ela não tem um espaço adequado para poder estar fazendo o seu pomar. Então, por que não estar introduzindo, né, as frutíferas no paisagismo, na jardinagem, né, lá no seu jardim, né? E como nós podemos ver aqui, a gente tem aqui um pé de goiaba dentro de um vaso. São frutíferas de porte médio, onde eu posso estar colocando não só a goiaba, como uma jabuticaba, como uma acerola, uma pitanga, uma araçá paulista, enfim, todas essas frutíferas que é mais fácil para você poder estar conduzindo elas. Mas é claro que para o bom desenvolvimento da planta são necessários certos cuidados. Tá vendo essa garrafa pendurada? É o Ceratrap, um defensivo agrícola natural que serve como armadilha para a mosca da fruta. Esse defensivo é um composto alimentício que atrai a mosca e quando ela vai se alimentar, ela fica aprisionada na armadilha. Mas além da proteção contra as pragas, temos também a poda, que é fundamental para a manutenção das plantas. Existe sim algumas técnicas de poda.
E essa poda ela tem que começar desde o pezinho novinho. Bem, quando você plantou o pezinho de goiaba no vaso, você já tem que começar, né, a fazer uma poda para que ela já venha sendo conduzida e ao mesmo tempo ela vai também começar a produzir. É claro que a planta estando dentro de um vaso, ela necessita de mais cuidados, principalmente com a questão de adubação. Bastante água e adubação. E poda. Com certeza o nosso cliente vai ter satisfação no produto. E apesar de ter menor porte, as plantas começam a produzir cedo. Essa goiabeira, por exemplo, foi plantada há 3 anos atrás, mas com apenas 6 meses já foi possível começar a colher frutos. Mas outra dúvida que existe em relação à raiz é como ela se desenvolve dentro do vaso. Na verdade, quando você começa a conduzir a planta com poda, automaticamente a planta ela dá uma adormecida na raiz. Fica tipo um bonsai. A planta não vai crescer, ela não vai expandir para baixo, né? Então, toda vez que você faz uma poda, ela vai automaticamente jogar força para a brotação. Então, por isso, a questão da poda. E é claro que muitos optam por plantar no chão, mas o tratamento não é tão diferente. Os cuidados são praticamente o mesmo, porque por ser o jardim, você não pode deixar essa planta crescer muito. Então, de qualquer forma, você vai ter que conduzir ela para ela ficar um arbusto bonito, em harmonia, né, para dar um ambiente, né, mais prazeroso no jardim. E muita gente pensa que o cultivo de plantas só é possível em uma grande área, como de um quintal, por exemplo. Mas como vocês podem ver aqui, em um pequeno espaço cabe uma grande variedade. E com pouco espaço também é possível. Se você não possui um grande quintal ou mora em apartamento, mas deseja ter um jardim, a Dirceia deixa algumas orientações. Você pode colocar na varanda, você pode cultivar um pé de goiaba, um pé de jabuticaba, qualquer frutífera, né? Desde que você consiga fazer poda e dar uma manutenção nela, né? Com mais frequência e que ela pegue um pouco de sol. Toda a frutífera precisa de um pouco de sol, né? E de ventilação para que ela possa produzir e ter um bom resultado. E aí, com todas essas dicas, ficou mais fácil montar um belo jardim. Afinal, a maior beleza está nos pequenos detalhes. Uma fazenda funciona como uma engrenagem. O gado precisa ser bem cuidado para dar bom leite, a silagem precisa ser de qualidade para alimentar bem o gado e as plantações também precisam de atenção para resultar em uma boa silagem. A repórter Juliana Pertilli foi ver bem de perto como que tudo isso funciona. A fumaça da chaminé é um sinal que já saiu biscoito de queijo e bolo fofinho, para embelezar ainda mais a mesa, junto com queijo fresco e leite. Tudo isso só vem para a mesa depois de muito trabalho na fazenda. Seu Benedito trabalha com leite desde os 14 anos. No galpão da ordenha, o negócio é com ele. Esse amor e esse carinho também tem que vir junto com a técnica. Até pra gente ter um resultado como desse animal aqui, ó. Olha só o pelo. Olha quanto é um animal robusto e, logicamente, muito saudável. Agora deixa eu te mostrar como é que tá de leite essa vaca aqui. Peito cheio, né, seu Benedito? Essa vaca cobre muito cheio, vai uma produção de uns 40 litros por dia. A gente vê que não tem carrapato, não tem mosca. Como é que o senhor cuida dessa parte dos animais? Isso é dedicação, né, Juliana? A gente levanta às 4 da manhã, a comida, eu tenho o composto que elas são cuidadas lá todos os dias.
E aí, vários fatores, um deles são esses. O olhar atento dos animais é que mostra o quanto isso aqui é benéfico e agradável para elas. Ó, enquanto o trator está aqui trabalhando, elas ficam assim, só esperando a hora certa de entrar, porque aqui ó, é bem quentinho e traz um monte de benefícios, inclusive para a saúde desses animais. A experiência do seu Dito, a disposição do Fábio, a técnica do Bruno e o apoio da dona Lucilene. Tudo isso para trabalhar melhor e trazer bem-estar animal para o rebanho, que hoje tem quase 200 cabeças. Seu Benedito, aqui é um lugar de tranquilidade para o animal, né? Aqui né, Juliana? Aqui é onde elas descansam. Elas comem, vêm e vai descansar, né? Essa cama ajuda para não dar parasita nelas, carrapato. 100% dos carrapatos eliminados. E o mastite em torno de 70% eliminado. Aqui é o lugar de descansar mesmo. E o dia todo elas comem e vêm descansar. Come e volta para descansar. Juntos no curral, juntos também na lavoura. Gado que come bem, produz muito mais. Como o consumo é grande, plantar e colher milho para silagem, aqui é uma rotina. Enquanto lá na hora de tirar o leite, cuidar do leite das vacas lá no galpão, é o seu Dito, junto com a esposa e também o Fábio. Aqui na roça, quem fica de antena ligada é o Bruno. Ele até estava explicando para a gente o seguinte: quebra a pontinha do milho para saber como é que está, por exemplo, a umidade disso aqui para fazer o silo, que é do que depende a qualidade do leite e o volume do leite aqui da propriedade, né? Explica pra gente essa questão da umidade. Primeiro a gente olha a umidade que está no grão. A gente faz a silagem com o grão no ponto de farináceo duro, certo? Que ele dá 50% da linha do leite. A gente tira um grão, né? E faz a análise. Aqui a gente consegue ver... É o jeito de você saber se está no ponto certo ou não. É um jeito certo de fazer. E esse tá bom? Esse tá bom. Então, a silagem, a espiga é a hora certa. A gente avalia também a planta em um modo geral, né? As folhas verdes, bacheiro já começando a entregar, já você observa que já está começando a murchar, e a espiga pronta para colher. A palha da espiga, ela já começa a ficar branca, a coloração branca, aqui tá fácil de mostrar. Então, essa é a hora ideal para que tenha uma silagem de 100% de qualidade para oferecer para o rebanho. Bom, e ainda conversando sobre o assunto da reportagem, a nossa comentarista Renata Erler explica pra gente a importância da silagem para o desenvolvimento do rebanho e o aumento da produção de leite. Bom dia, Renata, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Álvaro. Eu que agradeço, bom dia para todo mundo. A silagem, o ruminante, ele tem necessidade de um alimento volumoso. E aí a gente tem várias opções, inclusive vários alimentos podem passar pelo processo de ensilamento, né? Então não existe só silagem de milho, existe silagem de capim, de sorgo, de cana. E aí, de acordo com a produtividade desses animais, é que a gente acaba direcionando para um tipo de silagem ou para outro. E na maioria das vezes, nessa época do ano principalmente, que é quando as pastagens estão mais secas, produzindo menos, produzem um volume menor disponibilizam um volume menor de comida, os produtores se planejam, preparam essa silagem para poder usar nessa época. E lógico que, como apareceu na reportagem, né, era uma estrutura de compost barn, os animais confinados, mas vocês viram, num ambiente extremamente confortável, elas têm uma cama de pó de serra. Essa cama chama-se compost barn porque essa cama se transforma num composto, então elas ficam num ambiente super confortável. Esse composto, inclusive, é aproveitado depois para a produção da própria silagem. Ele é usado como parte do adubo para a produção dessa própria silagem e garantir a qualidade desse silo. Então a gente entrega fibra, energia, parte da proteína, e é lógico que
de acordo com o nível de produção desses animais, a gente completa essa dieta com os concentrados que a gente chama, a parte de ração proveniente de grão, né? Milho, soja, minerais, e faz o balanceamento necessário. Mas é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de produção de leite, né? Renata, a gente vê ali na reportagem até ele fala mais de uma vez, o produtor rural, a palavra cuidado, e ele parece ter o domínio completo ali de todas as ações dentro da fazenda dele. É importante que o produtor também tenha esses conhecimentos e aplique para aumentar a produção de leite, porque o olho do dono engorda o gado e nesse caso aumenta a produção de leite, né? Exatamente. Existe um link muito forte entre conforto animal e produção. Então, se em algum momento a vaca passou por algum nível de estresse ou se não está confortável para ela, ela vai produzir menos. Se ela não estiver bem, ela vai produzir menos. Se a dieta não estiver bem balanceada para ela, ela também vai produzir menos. Se o ambiente não estiver legal, ela vai produzir menos. Então, observa que naquela estrutura existe o ventilador para manutenção de temperatura de onde os animais estão, para manter aquela cama seca, não deixar aquela cama úmida, para ficar o máximo de conforto para aqueles animais possível. Então, assim, você vê que ele faz carinho na vaca e a vaca recebe super bem. Então, quando um animal é ameaçado, a gente percebe. Ele se encolhe, ele quer sair dali. E não é o que apareceu ali, né? O animal aceita o carinho porque ele está confortável naquele ambiente. Então, ela entrega, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando você oferece para a vaca o que você quer, do jeito que você quer, ela dá o leite que ela quer para você. Mas quando você oferece para ela o que ela quer, do jeito que ela quer, aí sim ela dá o leite que você quer. Então, se ela estiver extremamente confortável e bem nutrida, com certeza ela vai entregar o potencial de produção que ela tem em leite. Renata, a gente viu ali um clima que parece diferente do nosso, né? Daquela região ali. Trazendo para a realidade aqui do Espírito Santo, tem regiões bem frias e tem regiões, né, que são mais quentes. Como é que a gente consegue trazer isso para cá? Então, o gado leiteiro, ele exige um pouco mais em conforto térmico. Quando você tem uma estrutura de confinamento, facilita um pouco esse controle, porque é um lugar coberto, você coloca ventiladores, aspersores, e isso depende da raça do animal também. Qual é a particularidade de Minas e Espírito Santo em relação ao gado leiteiro? É um gado que veio de um cruzamento da raça Gir com a raça holandês. Isso trouxe um pouco mais de resistência em relação à temperatura. Então, a gente tem um volume muito grande desses animais a pasto, por exemplo. Mas houve uma evolução, a produção foi crescendo, o nível de sangue de holandês nesses animais foi aumentando. É um animal mais exigente, que exige um pouco mais de conforto, né, de temperatura um pouco mais baixa. Então, no nosso calor, ele sofre mais um pouco. O que os produtores têm feito para amenizar isso e manter produzindo? Porque conforto térmico, mais uma vez, né, se ela perde conforto, ela produz menos. Eles partiram para essas estruturas, né, que não são tão caras quanto a outro tipo de confinamento, mas que traz mais conforto e permite com que essa vaca siga produzindo de forma mais interessante e economicamente, né? Vamos colocar assim. Renata, muito obrigado pelo seu comentário. Domingo que vem a gente espera de novo aqui em Negócio da Terra. Eu que te agradeço, um abraço para todos. No próximo bloco tem música sertaneja com Rodrigo Zanck, de Araraquara. Com mais de 20 anos de carreira, ele se apresenta aqui no Negócios da Terra. É um instante só. Hora de música sertaneja aqui no Negócios da Terra, e hoje nós vamos mostrar o trabalho de Rodrigo Zanck. Ele é de Araraquara, no interior de São Paulo, e tem mais de 20 anos de carreira. A repórter Ingrid Alves, da Record News, bateu um papo super bacana com ele. Confira. Essa noite olhei mais atrevido
pra tentar de vez seu coração. No canto da boca um sorriso, no corpo um calor de tentação. Moça, me perdoe, eu não sou assim. Sou de conquistar bem devagarinho, mas seu jeito faceiro fez em mim despertar a ânsia de correr sem saber se vou chegar. Ei, coração, ninguém pode imaginar quando, como e onde vai se encantar. Ei, coração, ninguém pode imaginar quando, como e onde vai se encantar. Opa, música boa, muito bacana. Hoje com a gente, Rodrigo Zanchi. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ingrid. Muito feliz de participar do teu programa. Bom, então o Rodrigo conta agora pra gente um pouco de como é que você começou na música, né? De onde vem a sua história, de onde você é, conta um pouco disso. Sou de Araraquara, meu avô que me iniciou nesse caminho, né, da música, ele era seresteiro, um violonista incrível, assim. Ele me ensinou o violão e depois, com 16, 17 anos, eu conheci a viola caipira e me apaixonei. Ótimo. Bom, a gente falou aí, né, que essa primeira música é do primeiro trabalho. Primeiro trabalho é o Pendenga, é isso? É o Pendenga, o primeiro trabalho autoral do Rodrigo Zanchi. Eu tive uma experiência como dupla, né, com as músicas sertanejas e tal. Em 95 eu subi no palco pela primeira vez para começar a tocar. E experimentei essa coisa do palco, do público, me encantei e eu resolvi, em 2000 eu terminei a dupla, nós terminamos a dupla e eu comecei a compor para esse disco, Pendenga, que foi ser lançado somente em 2006. Mas depois do Pendenga tem o segundo disco também. Vamos fazer uma música do segundo trabalho? Essa música é uma alegria para mim, porque é uma transcrição poética do lugar onde eu fui criado, aqui em Araraquara, né, no sítio do Vojuca. Vamos lá, Sítio Paraíso. Sítio Paraíso. A casa é velha, mas está bem conservada. O pé de jabuticaba ainda faz sombra na janela. O velho pilão tá debaixo da mangueira. No pasto atrás da figueira descansa o alazão. No fim do vale a montanha é guardiã, protege a casa dos ventos de tempestades malsãs. Um rio manso que não exige tarrafa chega no quintal e para, respira e volta a correr. Tá tudo ali do jeito que desenhei, só falta eu na canoa, falta eu em pé na proa, pescar a vida que eu quis. Tá tudo lá de porteira escancarada, só falta eu lá na casa, apenas mente feliz. Bom demais! Quanta história, quanta emoção, né? Essa música no começo foi difícil de cantar, assim. Minha mãe estava ainda aqui com a gente, ela estava no palco e eu me emocionava, não conseguia, às vezes embargava a voz assim, era difícil de tocar. E quem quiser conhecer um pouco mais de Rodrigo Zanchi, onde é que te acha, rede social, site, como que as pessoas do Brasil inteiro que estão nos assistindo agora te conhecem mais? Então, as redes sociais, né, Facebook, Instagram, é Rodrigo Zanchi, só Rodrigo Zanchi, você vai encontrar no Instagram e no Facebook. Então, as redes sociais todas, o site já é www.rodrigozanchi.com.br, já ele vai estar todo remodelado, já pensando nessa identidade visual nova do disco novo.
É por aí. A gente poderia ficar conversando aqui o dia inteiro, que tem assunto, tem música boa para o dia todo, mas infelizmente o nosso tempo aqui está acabando. Eu queria agradecer muito a sua presença e pedir então para a gente finalizar com uma música que ainda não saiu, é isso? Ainda não saiu, essa é nova. É Dona Pombinha? Dona Pombinha, agradeço, viu, Ingrid? Obrigada. Parabéns pelo programa, obrigado pelo convite. Vamos lá, Dona Pombinha. Eu percebi que você não sabia, eu bem te vi que você não bem me viu. Imaginei que pudesse ser teu pai, Dal, não fui, preferi uma andorinha. Caí no mundo até que me perdis, me escondi muito mais que a Juriti. Soltei o grito do pavão multicolor, voei com as penas do condor. Nossa casinha se lembrou do João de Barro, o nosso caso Irapuru cantou. O meu amor plana com os urubus e meu peito um abutre devorou. Dona Pombinha, se um dia você voltar, serei a águia mais feliz dessa colina. Mas se fugir porque és a cotovia, serei rouxinol que desafina. Pra um canarinho que nasce na gaiola, liberdade pode ser um castigo que devora. Pra eu que sou seu eterno passarinho, nosso amor é o nosso ninho, é minha doce gaiola. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. E o Negócios da Terra deste domingo fica por aqui. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Te espero de novo na semana que vem. Record News, informação para você crescer.